Falta 1 minuto para a gente começar. Vamos entrando aí, porque hoje é chique demais a lição. É maravilhosa. Hoje é o cântico da Débora, a juíza, aquela que julgava debaixo de uma palmeira. Tem uns que falam que era tamandarindo, né? Agora tá dizendo que não é tamarindo, não, é palmeira. Então vamos ver que a dona Carla Fernandes Teles já está assistindo, então nós podemos começar. Espero que o senhor, seu pai, lá de Franca, esteja também assistindo. Nós hoje vamos primeiro orar, pedindo a Deus para abençoar o nosso trabalho da nossa igreja, o povo da nossa igreja, as famílias da nossa igreja. Então eu quero orar. Bondoso Pai, abençoa a vida da Carla, a vida da Ofélia, a vida das pessoas que estão assistindo, das que vão chegar para assistir. Abençoa essas famílias, Senhor, abençoe essas pessoas, abençoe esses lares, que a saúde não falte, que o alimento na mesa seja abundante, que a alegria esteja no rosto. Bondoso Pai, cuida de nós. Nós estamos no meio do mundo que nós não temos força. Nós somos impotentes diante das dificuldades que nós atravessamos nesse mundo. Bondoso Pai, usa a tua força, usa o teu poder para cuidar de nós. Abençoe todos os irmãos da nossa igreja, todos os familiares dos irmãos da nossa igreja. Abençoe o pai da Lenice lá em Franca, a mãe. Abençoe esse povo todo, Senhor, os pais do Bruno, enfim, esse pessoal da nossa igreja, aquele pessoal da terceira idade. Cuida, bondoso Pai, cuida de todo mundo, inclusive de mim, que sou do grupo de risco também, Senhor. Proteja todos nós. Nós sabemos que existe um pânico geral. Esse pânico, Senhor, tira isso de quem está com esse pânico, Senhor. Proteja, cuida, faça a tua vontade para que todos os teus filhos possam te glorificar, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então nós vamos... Se é servido, toma uma Fanta. Servido, toma uma Fanta. É bom você ter uma Fanta aí, uma hora dessa, ou então um suco de laranja, que isso faz bem. Hoje nós vamos estudar então o Cântico de Débora, que é o capítulo 5. O capítulo 5 é onde Débora faz aquele cântico. Mas se você observar o capítulo 4, é o mesmo assunto. Só que um é em verso, o outro é em prosa. No capítulo 4, foi em prosa. Agora nós vamos estudar o capítulo 5 em verso. E quando a gente estuda em verso, é aquela ideia passada em pedacinhos, em poesias, onde você vê que a redação ela é rebuscada. E agora, como isso aqui é uma música que Débora criou, sabe aquelas músicas que você vê aquele momento onde o mundo está atravessando determinados momentos, você faz uma música daquela, uma letra dessa situação? Então, ela fez uma letra, uma poesia a respeito do que Israel estava passando. Então, naquele dia, Débora e Baraque, eles cantaram assim, no verso 2: porque os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente. Bendiga o Senhor. A Débora está convocando, presta atenção nesse versículo para você ver, ela está convocando os líderes, os reis, os príncipes, a louvarem a Deus, porque o povo compareceu na guerra. Você está entendendo? Ela então está chamando a liderança, falou: não, vamos nos alegrar, vamos render graças a Deus, porque o povo está brilhante, o povo está vibrante, o povo está querendo servir a Deus, o povo está se entregando ao trabalho de Deus, então vamos louvar a Deus. Não é bonito isso? Quando a gente vê uma igreja trabalhando, o povo todo se esforçando, a gente fala: não, vamos fazer um culto só de agradecimento. É isso que no versículo 2 Débora está fazendo, ela está orientando os líderes a louvarem a Deus, como se o povo deixasse
Sabe aquele negócio do nazireu que nós estudamos? Nazireu, deixa o cabelo crescer, não fica pegando em coisa contaminada, não toma vinho, essas coisas todas. Não tem o nazireu? Então é como se o povo todo virasse nazireu, deixasse o cabelo ficar comprido e fosse para a porta da cidade falando: nós vamos defender os nossos irmãos, nós vamos guerrear a guerra de Israel. Então é como quando a gente vai evangelizar, a gente faz todas as camisetas iguais, né? Não é? Para o povo identificar a gente e tal. Então foi isso que eles fizeram. Débora está conclamando todos os chefes para que eles louvem a Deus, porque o povo atendeu o clamor. Vamos agora para frente no versículo 3. Débora e o seu tio Baraque, eles continuam falando assim, no verso 3. Escutem, ó reis, ouçam, ó príncipes, eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Ela está fazendo, sabe o quê? Ela está convidando todos os chefes das nações para considerarem os feitos de Deus. Antes ela chamou para louvar a Deus. Agora, ela chamou para que eles refletissem o que Deus já tinha feito, o que Deus estava fazendo. Ela não estava agradecendo a Deus só por aquele momento, mas nós vamos ver mais adiante que ela estava agradecendo a Deus pelos feitos passados. Então ela chama a liderança e fala assim: vamos agradecer a Deus, vamos recordar o que Deus fez, vamos recordar quanto Deus é bom, sabe? Chamando a gente a uma reflexão de quem verdadeiramente Deus é. E é isso que eu quero chamar você à reflexão. Você já refletiu como Débora está convidando os reis e os príncipes a refletirem como Deus é bom? Vamos refletir. Como Deus tem sido bom para nós, como Deus tem dado paz para nós. Analisa tudo e eu vou avante, porque lá para sexta ou sábado eu vou fazer as aplicações de tudo isso que nós estamos estudando. Mas então, depois dela chamar os chefes das nações para considerarem os feitos de Deus, ela canta no versículo 4, ela está cantando: quando tu, ó Senhor, saísse de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram água. Aqui é que eu quero chamar a sua atenção. Ela não falou para o povo fazer uma reflexão, ela vem com a reflexão logo na frente, porque ela está dizendo que aquele povo, ele estava seguro, porque o Senhor saiu na frente do povo. Não foi assim que Deus fez lá no Egito? Não saiu na frente do povo e o povo pôde acompanhar através de Moisés, e o povo saiu do Egito e veio para a terra prometida? Não foi isso? Foi. Então eles não chegaram na terra prometida? Chegaram. Agora Débora está falando para o povo. Lembrou lá de trás? Lembrou. Então agora Deus saiu na nossa frente. Ele saiu marchando desde Seir. Seir e Edom é a mesma coisa, só que Edom era um campo de Seir. É como se fosse o município de Ribeirão Preto e um bairro. Então o campo de Edom, Deus saiu ali daquele campo e foi até a terra de Canaã, na frente de Débora, na frente dos guerreiros, na frente do povo de Israel, na frente daquelas pessoas que estavam dispostas a servirem a Deus e libertar o povo. Deus foi na frente. Aí Débora chama atenção falando: o nosso Deus saiu de Edom e nos levou, do mesmo jeito que levou o Egito até a terra prometida. Deus nos levou de Edom, de Seir, até Canaã, e Deus foi na frente, e nós temos que entender que Deus foi na frente marchando, e isso era muito importante para eles pensarem, porque foi no Monte Sinai que nós vemos tantas coisas que Deus fez, e esse povo estava acostumado, muito acostumado a lembrar disso: a sarça ardente, as tábuas da lei
E Deus marchando para Seir agora. Deus foi na frente levando o povo de Seir até Canaã. Deus no meio das nuvens, olha só a figura do verso 4. Deus foi marchando de Edom. Aí quando Deus foi marchando, a terra estremeceu. Olha, o versículo fala que os céus gotejaram, as nuvens gotejaram águas. É isso mesmo que aconteceu, Deus na frente, o povo atrás, Deus no meio das nuvens, tempestades, terremotos, tudo que pudesse demonstrar o poder de Deus para os inimigos. Deus, ele estava dando paz para os seus filhos, mas os filhos estavam vendo os tremores de terra, os filhos estavam vendo tempestade. Só que eles sabiam que era Deus que estava fazendo isso e Deus estava na frente. Então, por favor, se tiver tempestade aqui em Ribeirão Preto, lá em Torre de Pedra, lá em São Paulo, lá em Franca, lá em Goiânia, onde tiver tempestade, fica tranquilo. Deus está na frente e Ele está nos levando para Canaã. Não fique preocupado, isso é a Bíblia que fala. Lá em Birigui também sabe disso. Então, meus amados irmãos, tudo que pudesse demonstrar aos inimigos o poder de Deus, Deus fez, sabe para quê? Para libertar Israel do cativeiro. Vou tomar uma Fanta. Veja no verso 5 agora, está dizendo, Débora cantando, os montes tremeram diante do Senhor, e até o Sinai, diante do Senhor, Deus de Israel. Os montes vacilaram diante do Senhor. É uma tradução, isso aí tem os estudiosos, né? Então uma das traduções que a gente vê é que as montanhas tremeram diante de Deus, que as montanhas desmancharam-se diante de Deus. Tamanha é a força que Deus estava tendo. O quadro é de Deus partindo da sua habitação no céu para ajudar o seu povo no conflito com Sísera. Lembra que ontem nós falamos de Sísera? E, aliás, eu quero corrigir, porque eu falei que matou o rei. Não foi, matou foi Sísera. Aquela madeira que ela cravou na cabeça foi de Sísera, o comandante do rei, não era o rei. É porque ontem eu inverti, eu fico muito animado aqui e às vezes eu falo coisa que não pode. Mas isso aí foi apenas o erro do nome, não tem problema nenhum. Mas então, Deus, ele saiu da sua morada e veio socorrer o povo contra Sísera. Esse tal de Sísera aí, ele era o comandante-chefe do povo de Israel. E Deus veio exatamente porque o povo de Israel, nós vamos ver nos versículos à frente, era tão fraquinho, é um povinho tão pequenininho, o povinho só era bom para pecar. Esse povo de Israel era bom, porque era na época dos juízes, cada um fazia o que queria. Nossa, mas a tendência da carne aflorou. E eles faziam tudo quanto é coisa que contrariava a Deus. Tudo quanto é coisa. Eu fico imaginando como se ninguém estivesse vendo a gente e tudo que a gente escuta pode. Eles deitaram e rolaram. Então Deus, ouvindo a oração, vendo Débora, levantou e veio em confronto com os cananeus, sendo seu representante Sísera, que era o chefe do exército. E aí nós vemos que essas montanhas balançaram, toda a natureza se convulsionou quando Deus agiu no seu poder. É isso que Débora está cantando, que a natureza agitou, toda a natureza se convulsionou, para mostrar o poder de Deus e o inimigo de Canaã saber que Deus estava se manifestando. Amados e queridos, a imagem, quando Débora escreve aqui nesse caso, que nós vemos, ela é poética. Ela é poética. E aí ela pega e fala, mais ou menos como se a intenção
fosse fixar na mente nossa, na mente de quem ouvisse a história, o quanto era impressionante a atividade divina. É isso que ela queria, através de uma forma poética, falar o quanto é impressionante a atividade divina. A gente não canta assim, que as aves que aqui, a gente não fala assim, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Este era o poeta lá em Portugal falando que as aves de Portugal não cantavam tão bem quanto as aves do Brasil. É uma forma poética. Então é isso que está falando. Ele está mostrando através do rebumbar do trovão, através dos montes desmontarem, através desse desespero todo dos povos, mostrando de uma forma bem clara e poética o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus é majestoso. E aí ele vem e ainda fala que lá no Sinai, sem dúvida, os israelitas associavam o Sinai com a presença de Deus. Por quê? Foi no Sinai que a sarça ardia. As tábuas, tudo foi Moisés falando com Deus. Então, nesse Sinai, simbolizava Deus, do mesmo jeito, isso a gente chama de teofania, do mesmo jeito que agora Débora está cantando, que fiquem sabendo que Deus andou na nossa frente, Deus andou conosco, nós vimos e sentimos e gozamos a Deus. Amados, Israel entrou em aliança com Deus. Aqui Deus é descrito vindo do sul, lá do Sinai, para libertar o seu povo. E é isso que Débora estava cantando, chamando a atenção do povo para pensar no passado. Veja no verso 6, ele continuou cantando. Ó, fica tranquilo, que eu não vou até o último versículo não, senão eu já não expõe direito. Hoje nós vamos somente até o 11, tá? Nos dias de Sangar, filho de Anate, o verso 6 agora. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas e os viajantes tomaram desvios tortuosos. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma linguagem poética muito séria. Está falando que na época das pessoas do Sangar e do Jael, o povo de Israel tinha que desviar por outras estradas para não passar perto dos cananeus por causa da perseguição. Os viajantes tomavam desvios e às vezes desvios tortuosos, perigosos, íngremes. Então os cananeus obtiveram o controle das estradas principais de toda a terra. Não é assim que às vezes a gente tem que desviar? Às vezes a gente tem que desviar. Às vezes os cananeus estão perto de nós e nós temos que desviar. A gente não pode deixar de aprender com a Bíblia. Na época de Sangar e Jael, as caravanas pararam de passar. Os viajantes tinham que se desviar. Os israelitas que tinham de viajar usavam desvios tortuosos, os desvios indiretos, não frequentados pelo inimigo. Tinha que passar por outra estrada. É isso que, olha só, o quanto é poético o negócio. Agora vem mais poesia. O verso 7 fala assim: ficaram desertas as aldeias em Israel, ficaram desertas até que eu, Débora, olha só, a mulher não é brincadeira não, ficaram desertas as aldeias, até que eu, Débora, me levantei e me tornei mãe de Israel. É brincadeira isso aqui? Não é fácil não. A Débora chegou e falou assim: vocês lembram que as nossas cidades estavam vazias? Até que eu levantei e Deus me usou para povoá-las novamente. E a Débora, ela fala: ficaram desertas as aldeias. Dizem os estudiosos que os camponeses de Israel, eles abandonaram as aldeias buscando a proteção nas cidades muradas. Tamanha era a perseguição. Então as aldeias ficaram vazias por causa do inimigo. Os doutrinadores, eles chegam a afirmar
de que os líderes de Israel desapareceram. Não tinha líder, era só fugitivo que tinha. Líder tinha desaparecido. Até que Débora se levantou. Então deu para entender que ela se levantou quando as cidades, as aldeias ficaram desertas, que ninguém morava lá. Então pensa bem, o caminho eles tinham que desviar, tinham que mudar das aldeias. Que paz que esse povo tinha? Só faltou falar para eles usar máscara também, que na época tinha Covid aí, né? Só faltou isso. Ah, não, eu não aguento, é muito sofrimento. E aí, meus amados, o versículo 8, aqui, ó. Escolheram-se deuses novos. O povo de Israel estava escolhendo Deus novo, porque parecia que aquele Deus não atendia. Só que eles invertiam, né? Eles pecavam, prostituíam, matavam, eles odiavam, eles não guardavam amor um pelo outro, e aí eles queriam trocar de Deus porque aquele Deus não atendia. Ah, pelo amor de Jesus, né? E não é isso que muita gente aqui em Ribeirão Preto e nas outras cidades no Brasil não fazem? Fazem o que querem. E depois pergunta por que Deus deixou acontecer isso. Ah, me ajuda aí, ué. Pelo amor de Jesus, temos que trocar de Deus, não, nós temos que obedecer o nosso Deus. E aqui fala, eles escolheram novos deuses. Então a guerra estava às portas, não se via escudo nem lança entre 40 mil de Israel. Israel, destituído da ajuda de Deus, voltou-se para a idolatria. Por que Deus não estava ajudando? Porque o povo estava vivendo aquela vida que nós descrevemos ontem e estamos descrevendo hoje. Era muito sério. Então aqui se vê uma descrição da apostasia do povo de Israel. O povo de Israel se tornou apóstata. Então eles estavam procurando outros deuses mesmo. Quer ver, já viram aquelas pessoas que se afastam do nosso Deus verdadeiro? Se afastam do culto? Aí eles começam a ter outros deuses. Vão em centro espírita, vão em tudo quanto é igreja que não tem nada a ver com Deus, vão no budismo, vão no bibibismo, e vão e fazem tudo que podem, que querem, e depois fala Deus é culpado. Não se afasta de Deus, não troca de Deus não. Então eles agora, na tentativa desesperada de obter ajuda dos ídolos, eles estavam desesperados. O inimigo está nas portas da cidade dos israelitas, armados, prontos para atacar. E sabe o que Débora fala no versículo 8? Que não se via escudos, não se via lanças entre os 40 mil israelitas. Os israelitas não possuíam armas ou não queriam mostrar armas. Então o inimigo à porta e os israelitas de braço cruzado. O inimigo vai entrar, vai destruir a gente, e nós de braços cruzados. Até que levanta Débora e fala tudo isso que nós estamos aprendendo. Aí no versículo 9 fala assim: Débora, o meu coração está com os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo, bendigam o Senhor. Agora ela mudou a história. Agora ela já está agradecendo a Deus, falando que o meu coração se inclina para os comandantes de Israel. Agora, a música dela, a letra dela, fala que tem esperança. Que os comandantes agora estão inclinados para ajudar Israel. E o povo, vendo os comandantes ajudar Israel, o povo voluntariamente foi para a porta da cidade e falou: aqui tem que passar por cima de mim. Deus está na frente e os cananeus não vão ter vitória. É isso que ela está falando. Ela está expressando a gratidão pelos líderes de Israel que se comprovaram fiéis no momento de crise. Então não importa, esses líderes aqui não mostravam armas, estavam amoitados. Então tá bom, não fica muito triste se você até hoje não fez nada. Mas pensa bem, tá na hora de começar a fazer. Os cananitas estão aí. A igreja está exposta. Vamos trabalhar e enfrentar o inimigo. É isso que nós temos que fazer. E aí, veja bem que Débora, ela, quando expressa essa gratidão, ela vem e fala no versículo 10, que eu já estou terminando. Vocês que cavalgam jumentas brancas,
que se assentam em juízo, que andam pelo caminho, contem essa história. Sabe o que Débora está falando? Quem cavalgava nas jumentas brancas? Os ricos. Quem assentava em juízo? Os ricos. Quem andava a pé pelo caminho? Os pobres. Então Débora está chamando os ricos e os pobres. Vamos nos unir e vamos contar a história. Vós que cavalgam nas jumentas brancas, todas as classes sociais tiveram motivo para agradecer a Deus. Os ricos mercadores e os nobres que cavalgavam nas jumentas. E os que andavam a pé, eles estão dizendo, os que andavam a pé, eles iam tratar de negócio e iam a pé, não tinha jumenta, né? Vai a pé mesmo. Então o que eu queria que você soubesse é como Débora está fazendo uma inclusão. Está chamando os ricos, os pobres, falando assim, vamos contar essa história que Deus nos deu para todo mundo. E aí no versículo 11, nós vemos o seguinte, a música dos distribuidores de água, lá entre os canais dos rebanhos, falem dos atos da justiça do Senhor, da justiça a favor das aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer aos portões da cidade. Sabe o que ela está falando aqui? Parece que é difícil, mas não é não. Com a voz dos arqueiros entre os puxadores de água. Arqueiro era quem? Eram os homens de Israel que iam lá jogar flecha no povo. Arqueiro, eu acho que é isso. Arco, né? Flecha. Então esses caras, depois que ganharam a batalha, eles voltaram para a cidade. E agora a cidade não estava mais cercada pelos cananeus. E as mulheres iam buscar água na cabeça. Já viram que as mulheres põem um pano na cabeça e um pote assim na cabeça? E elas andam com aquele pote? Então, elas estavam vindo do poço para trazer água para a cidade. Mas não era uma mulher não, era 100, 200, 500 mulheres. Era mulher para não acabar mais. Então os flecheiros, os arqueiros, eles vieram da guerra e no meio delas eles cantavam a vitória. Entende? Quando o texto fala que a música dos distribuidores de água eram as mulheres, lá entre os canais dos rebanhos, falem dos atos da justiça do Senhor. E é isso que o texto está falando. A favor de suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer aos portões da cidade. O que quer dizer isso? Cada um pôde voltar para sua casa. As aldeias que não tinham povoado, agora estão povoadas. As aldeias que não tinham segurança, agora têm segurança. As famílias que viviam amedrontadas, agora não vivem amedrontadas mais. As famílias que passavam pelo cadinho difícil, sem esperança, sem expectativa, buscando em deuses e outros ídolos, agora tem o Deus verdadeiro, porque voltaram da batalha com o troféu na mão. Amados, a cena da vitória, na qual os guerreiros, tendo retornado do campo da batalha, misturam-se com as mulheres junto às tinas d'água, cantando todos a vitória realizada por Deus. Agora podemos entrar em nossas casas, agora podemos entrar em nossos lares, agora podemos educar os nossos filhos, agora não terá interferência do mal na educação dos nossos filhos, agora não terá mais a manifestação do inimigo na vida dos nossos filhos, dos nossos esposos, do nosso cônjuge, dos nossos empregados, dos nossos patrões, porque a nossa aldeia agora tem paz. É isso que o texto está falando. Então eu quero que vocês pensem comigo, o último versículo foi esse. Vamos contar a justiça do Senhor. Então até o verso 11, que é o que nós falamos, é contada que o apelo de Débora, que a exortação de Débora moveu o povo, que não tinha esperança, moveu o povo a buscar uma solução. Aquele povo que buscava solução com outros deuses, agora está movendo para buscar solução em Deus. Eles estão irmanados agora só entre eles, e eles eram mancomunados com outros povos, porque eles tinham medo dos outros povos, eles às vezes se submetiam aos ídolos dos outros povos, porque eles estavam em pecado, e quem está em pecado se submete a qualquer coisinha. E agora não, eles estão com Deus,
eles enfrentaram, eles tiveram vitória, então eles estão irmanados entre eles mesmos. E aí a Débora fala, valeu a pena chamar a atenção de vocês. Então agora amanhã nós vamos estudar do verso 12 em diante, não conseguiremos terminar tudo amanhã, porque esse texto é lindo, nós vamos aprender mais coisas amanhã na segunda parte. E hoje ficamos por aqui, que Deus te abençoe, aprenda a história de Débora. No capítulo 4 você vê uma forma que ela conta a história é a mesma, só que no capítulo 4 ela fala em verso, ela fala em prosa, me perdoa, e no capítulo 5 ela fala em poesia, em verso, e nós estamos vendo essa poesia da vitória. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a todos. Eu gostaria de beber uma Fanta com você, mas como você está longe, me perdoa, tá bom?